Concurseira, professor Renato irá na área, dando continuidade, nosso projeto está na lei. Vamos à próxima licença, que está prevista no artigo 85 da lei, né? Falamos da licença por motivo de afastamento do cônjuge, no 84, e agora vamos ao 85, que é licença para serviço militar. Sempre lembrando que serviço militar não é o serviço militar obrigatório, beleza? Tem aqui alguns detalhes, né? E vamos ao texto da lei. Olha o que ele fala, ó. Ao convocado para o serviço militar será concedida a licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Vamos entender isso aqui, galera? Primeira coisa, em nenhum momento a lei fala que é o serviço militar obrigatório, então você não vai deduzir isso. É convocado para uma atividade militar. Suponhamos que o Brasil está iminente aí de sofrer algum ataque, enfim, e aí resolveu-se fazer um treino, né, tático com as pessoas, porque sabe que em época de guerra vai todo mundo, né? Não tem essa. E aí far-se-á aí um treinamento, né? Um treinamento para todas as pessoas civis e militares. Isso é serviço militar. Se você for servidor público, será concedida essa licença a você e você vai continuar trabalhando, só que no organismo militar. Beleza? Logicamente, vai receber lá pelo organismo militar, você vai estar trabalhando, mas a lei não entra nesse mérito. Então, galera, para você não vai procurar saber se tem remuneração ou não, se é período indeterminado ou não, porque a lei não fala nada. Logicamente que você deduz que o prazo da licença é até terminar a atividade militar, né? Porque você vai ter que se apresentar lá à sua instituição de origem. Agora, ela não fala com remuneração ou não, tá? Logicamente que há essa suposição, ou melhor, há essa dedução que esse vencimento é pago pelo organismo militar, mas a sua prova não vai perguntar especificamente, ainda mais se vier de acordo com a lei não menciona isso. Então vamos focar o que é mencionado. Você vai ser convocado para o serviço militar, beleza? E o parágrafo único também que é interessante, que ele chega e fala assim, ó. Concluído o serviço militar, então aqui a gente deduz que você só vai voltar quando acabar a atividade. Então esse é o prazo da licença. Mas aqui deixa claro pra gente. Aí ele fala, o servidor terá até 30 dias sem remuneração. Cuidado com isso, galera. Em nenhum momento eu estou falando que a licença como um todo vai ser sem remuneração. Eu estou falando no momento do retorno. Presta atenção nisso, hein? Por quê? Como assim? Você pode reassumir o seu cargo depois de 30 dias contados lá do término da atividade militar. Só que como é que é no serviço público e em qualquer serviço que você trabalha? Você recebe pelo mês trabalhado, não é? Então, se você não trabalhou aquele mês, no mês seguinte tu não vai receber porque tu não pagou, não trabalhou. Conseguem ver? Por isso que ele fala até 30 dias sem remuneração. Você pode ficar os 30 dias, se apresentar, e quando se apresentar, logicamente, não vai receber porque você não trabalhou os 30 dias anteriores, o mês anterior. É isso. Beleza, galera? Repetindo, galera. Essa expressão sem remuneração não se refere à licença como um todo, tá? Está se referindo somente à sua volta. Como é que vai fazer sua volta, beleza? Então guarda isso aí, tá? Até 30 dias e sem o quê? Sem remuneração nesse retorno. Aí ele fala, ó, para reassumir o exercício do cargo. Beleza? Pessoal, essa licença de verdade quase não cai em prova, porque é uma licença bem pequenininha, bem tranquila. Mas quando cai, ele gosta de botar essas pegadinhas, tá? Ele vai mexer lá, vai falar que é com remuneração, logicamente. E cuidado que o serviço militar, essa licença, não é serviço militar obrigatório. Pessoal, dando continuidade, vamos falar de outra licença? Já que essa foi tão pequenininha, né? Vamos falar da licença para atividade política. Galera, primeira coisa, olha pra cá. Antes de ler o texto da lei. Atividade política não é mandato eletivo. Vamos ver o mandato eletivo lá na parte dos afastamentos. Para ser mais específico, no artigo 94 da lei. Beleza? Mandato eletivo é quando você já foi eleito e vai exercer as suas atividades no cargo eletivo. Campanha ou atividade política, que tem a ver com campanha, é justamente o quê? Aquela atividade antes das eleições.
Embora a licença, você vai ver que o prazo dela é até, na verdade, 10 dias após as eleições. Então, vamos lá. A sua licença começa num período X, ela vai até 10 dias após as eleições. Mas veja bem, você ainda não foi eleito. Beleza, galera? Você não está exercendo o cargo. A licença começa antes. Então, entra a parte para você se filiar em partido político, para você registrar a sua candidatura na Justiça Eleitoral. Porque você sabe, né? Para você sair a candidato, não basta você se filiar a um partido. Tem todos os trâmites do partido para levar o seu nome até a Justiça Eleitoral e sim, né, ali registrar você como candidato daquele partido. Beleza? Então, essa licença vale para tudo isso. Show de bola, galera? Então, de novo, licença para atividade política não é o afastamento para mandato eletivo. São duas coisas diferentes. Um é antes de você ser eleito, o outro é depois de você ser eleito para exercer o mandato. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que diz o artigo 86, galera, na tela. O servidor público, o servidor, né, terá direito à licença sem remuneração, que fique claro, durante o período que mediar, entre sua escolha e convenção, partidária, ou seja, está escolhendo seu partido, vai ser filiado a um partido, como candidato a cargo eletivo e à véspera do registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. Veja que ele fala como candidato a cargo eletivo. Isso aqui só vai se materializar, galera, no momento que você for registrado na Justiça Eleitoral. Beleza? Então aqui, o que ficou claro pra gente? Que essa licença, ela vai ser para, né, atividade política, entre ali a convenção partidária, a minha filiação, até o registro, a véspera do registro na Justiça Eleitoral, ou seja, quando eu efetivamente viro candidato. Beleza? E, logicamente, é sem remuneração, porque é só você pensar o seguinte, galera. Aquelas licenças que mantêm a remuneração é uma licença que você vai sair, geralmente não é em cunho pessoal, ou você vai trazer aquilo que você aprendeu para o serviço público. Quer ver? Doença em pessoa da família. Veja bem, é uma questão de doença. Você não escolhe, não é isso? Alguém da sua família ficou doente. Por isso que o primeiro prazo é com remuneração. Quando a gente falou da licença para acompanhar o cônjuge, infelizmente, é uma convicção particular, não é? É ou não é? E a administração, logicamente, não vai pagar para isso. A atividade política é uma questão particular. A administração não vai pagar por isso. Então, tá vendo que você consegue fazer essas lógicas em dia de prova? Então, pessoal, botou essa questão lá, geralmente caso hipotético, você faz esse raciocínio que, vai dar certo. Então, vamos lá, galera. Tá aí, Só que ela continua. Ó o parágrafo primeiro, vamos lá, vamos ler. Tô aqui contigo, hein? Lendo contigo, vamos lá. Estamos juntos, Servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções. Então, quer dizer, ele desempenha a função do serviço público, né, do cargo dele, no mesmo local onde ele vai ser candidato ao cargo eletivo, tá? Beleza. E que exerça cargo direção, chefia e assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado. Olha aí, a partir de imediato ao registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Quando ele diz até 10 dias seguintes ao do pleito, ele está se referindo ao quê? 10 dias após as eleições. Beleza? Prof, explica isso aí. Vamos lá. Ele vai pedir a licença, não vai pedir? Sim, pediu a licença. A licença, a priori, eu divido em duas etapas, tá? O caput traz a primeira etapa da licença. O parágrafo primeiro traz a segunda etapa da licença. Você pediu a licença já com o quê? Já com a intenção de se candidatar, lógico. Até porque a licença é para atividade política. Beleza? Então, suponhamos que você pediu a licença, tá? Vou dar 2K para você entender. Você pediu a licença, beleza. Ali no momento que você vai fazer sua convenção partidária. Pode acontecer de você fazer a convenção partidária e o partido não achar interessante te botar como candidato. Então, veja bem, a licença tem razão de existir? Não. Se você não seguir o trâmite,
acabou a licença ali, volta a trabalhar. Beleza? Esse é o primeiro caso. Agora o segundo caso. Professor, o partido tem a ver com as minhas ideias, pô, acolheu aí as minhas propostas, pum, vim a candidato. Beleza. Nesse momento começa a segunda fase da licença, que é o parágrafo 1º. Olha o que ele fala. O servidor candidato, olha aí, ó, ele já fala candidato. Ou seja, já passou pela Justiça Eleitoral, concorda comigo? Aí ele fala aqui, ó. A cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça, então tem que ser os dois, tá? Tem que ser no local onde você desempenha as funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação e fiscalização, dele será afastado, ou seja, você vai ser afastado do cargo. A partir do imediato registro de sua candidatura, porque é nesse momento que você vira efetivamente candidato e vai até 10 dias após as eleições. Então essa é a segunda fase da licença. E aí, pessoal, eu te pergunto, tá bom, prof, nesse segundo caso, que no primeiro caso eu entendi, tá, primeiro caso vai ser aquele primeira licença, tal, teoricamente, né, ele fala que o servidor terá direito à licença, tá bom? Mas aqui no parágrafo 1º ele dá ênfase e diz que é a segunda fase, porque é no momento que eu efetivamente sair como candidato. E aí, professor, quando eu efetivamente sair como candidato, será que eu tenho direito à remuneração? Porque na primeira fase faz sentido, porque, cara, eu não estou exercendo nada. Eu me licenciei para fazer meus corres, digamos assim, né? Pô, para fazer a minha convenção partidária, para me registrar lá na Justiça Eleitoral, então não tem por que a administração me pagar. Mas e depois, professor, que eu efetivamente sou candidato? Será que a administração vai dar uma remuneração? Vamos ver o que a lei diz pra gente. Olha o que ele fala, parágrafo 2º, ó. A partir do registro da candidatura, então você já é candidato, ó, até o 10º dia seguinte ao da eleição, olha aí, ó, o servidor fará jus à licença. Então, ou seja, ele está falando da licença como um todo. Ainda estamos na segunda fase. Assegurado, os vencimentos do cargo efetivo. Só que ele dá um prazo. Somente pelo período de 3 meses. Então, pessoal, o artigo 2º também fala da segunda fase. Aqui ele deixa claro que você vai ter que se afastar, né, a partir do imediato dia ao registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao do pleito. Beleza. Então aqui ele diz que você vai ter que se afastar. E aqui ele diz exatamente se você vai receber ou não nesse período aí, que vai intermediar aí os 10 dias após as eleições e o dia que você foi registrado. Então, nesse meio termo, digamos, vamos lá, eu me filiei a um partido tal, meu registro foi no dia tal. Pá. A partir desse dia até 10 dias após as eleições, é toda a minha licença na segunda fase. Beleza? E nesse período total, eu vou receber somente por quanto tempo? 3 meses. Prof, e se esse tempo entre um e outro for mais de 3 meses? Aí chorou, né, irmão? Você vai receber somente 3 meses. Show de bola? Pegadinha de prova. Geralmente, ele muda isso aqui, tá? Ele muda o tempo, põe até 20 dias, até 15 dias. Não, é até o 10º dia, tá bom? Saber que essa licença é sem remuneração, isso é importantíssimo, tá? E saber esse detalhe, que na segunda fase da licença, você tem direito a 3 meses de vencimento. E veja bem, do cargo efetivo, do seu cargo de origem. Ficou claro, galera? Show de bola? Prof, essa licença pode durante o estágio probatório? Vimos que sim. Até porque, só para lembrar, quais são as licenças que não podem ser gozadas durante o estágio probatório? Né, o Mr. Catra? Né? Mandato classista, capacitação e para tratar de interesses particulares. Todas as demais podem durante o estágio probatório. Beleza, galera? Então fica a dica aí, tá? Espero que tenha entendido. Até o próximo projeto Tá na Lei, falando de outra licença. Tamo junto. E ó, a próxima licença é licença para capacitação, artigo 87. Fica de olho que a próxima licença tem um índice muito alto de recorrência em prova. Beleza? Tamo junto, vamos manobrar. Valeu, tchau, tchau.